Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo hoje aqui o nosso tão esperado Jiren da linha SH Figuarts da Bandai, de Dragon Ball Super, o antagonista principal da última saga de Dragon Ball Super do Torneio do Poder. Eu queria começar pedindo desculpas aí pelo hiato dos vídeos, galera. Eu tive alguns problemas, eu fiquei de mudança nessas últimas semanas, a gente ficou sem vídeo, mas agora é oficial, toda quarta e sábado vídeo novo aqui no canal. Começando agora pelo Jiren. O que eu posso adiantar para vocês é que não precisa pular pro vídeo pro final para ver logo qual que é o veredito, qual que é nada. A figura tá irada, galera. Spoiler do final. A figura tá muito bem feita. É uma das melhores figuras da linha, com certeza. Anatomicamente, estrutura, não tem do que a gente reclamar dele. Tem um defeitinho aqui ou ali, erro de produção, mas nada que vai denegrir a figura, é só prestar atenção e dá para aproveitar e fazer bastante pose com ele. O que a gente pode ver aqui da caixa, galera, ó, esse selinho dourado aqui é porque ele veio do Japão. Esse selinho aqui ele muda, né, a coloração aqui do dourado vai prateado, depende aí de onde vem o lote da figura. Então por isso que alguns selinhos vocês vão ver de cores diferentes. Aqui o logo de Dragon Ball Super, logo da loja da Tamashii Web, é uma figura exclusiva, lançou agora no mês de janeiro no Japão. Logo da Tamashii Nations, artes laterais aqui dele como sempre, no padrão 2.0 da Bandai, o nomezinho dele. Algumas poses de ação dele, ali ele vem com aquele effect que vou mostrar pra vocês dele segurando o cabelo do Goku, bem bacana. Na lateralzinha aqui o nome dele aparece na figura. Vamos abrir e ver um pouquinho do blister. Olha só, galera, ele vem recheado de acessórios. Ele tem a opção dos braços cruzados, 3 cabeças adicionais, depois a gente vai falar um pouquinho aqui da questão dos olhos. A mãozinha com a franja do Goku, a franja que você vai tirar diretamente aqui do nosso Goku e encaixar essa mãozinha dele que fica colada direto na franja. Um punhozinho com effect de fogo para você acoplar aqui no effect. 2 pares de mãos adicionais, a mãozinha aberta com os dedos abertos e com os dedos mais fechados, e a mesma mãozinha que segura o cabelo, ela tem aqui solta do lado direito dele. Bom, galera, então começando aqui pelo review propriamente dito da figura do Jiren, como a gente implementou lá no vídeo do Homem-Aranha do PS4, aqui a gente vai fazer o review das figuras por categorias. Começando pela categoria da apresentação da figura, a gente pode falar que a pintura dele, de um modo geral, é bem perfeita, é homogênea. Os tons de vermelho, de preto, de branco estão todos muito bem pintados. A figura tem uma apresentação muito fiel ao que a gente vê no anime. A cor da cabeça, os moldes, os formatos estão muito bem pintados. A figura se apresenta de uma forma extremamente fiel. Eu fiquei surpreso quando peguei a figura em mãos pessoalmente. Para mim já é uma das melhores figuras da coleção. Aqui você vê que eles tiveram o cuidado de fazer um acabamento diferentezinho nessa área em preto aqui da roupa dele. Ficou bem bacana, aqui bem retinho a questão do triângulo da roupa dele. No rosto, os detalhes todos muito bem pintados, a boca, o nariz. Já que a gente está falando de rosto, vamos apresentar aqui as outras faces dele. Galera, só para não deixar dúvida, ele tá olhando para frente. Eu sei que eu mesmo tive essa dúvida. Até cheguei a brincar um pouquinho na internet. Não, mas isso é a pupila dele, claro que é a pupila. Não, esse branquinho não é a pupila dele. Parece só que é um brilho nos olhos dele, como tem em alguns outros animes, em algumas outras personagens, como a Bulma mesmo. Ela tem um branquinho ali nos olhos de brilho. Ele tá olhando pra frente, galera, e não pro lado. Então a gente tem essa opção aqui de face séria, essa gritando. A gente tem a opção rangendo os dentes. Vocês podem reparar que aquela área preta ali, que é de fato a pupila dele, ele tá sempre ali olhando pra frente. E essa opção aqui, a última, que é quando ele tá dando aquela rajada de energia lá de especial dele, ele fica com a pupila, né, de fato bem, olha só, como é que o preto, ele preenche toda a região do rosto dele. E com o vermelhidão ali dentro da pupila, que é a rajada especial lá de energia dele. Tudo muito bem pintado, muito bem acabado. Aqui, a polêmica opção dos braços cruzados. Depois eu vou, ali na parte de estrutura, falar um pouquinho mais disso e mostrar como é que fica nele. Aqui, a mãozinha que faz par com essa outra aqui de agarrar ou de segurar um punho, algo do gênero. É o mesmo molde de mãozinha, vocês podem reparar que é igual.
A diferença é que ela aqui foi moldada direto na franja do Goku. Ela entra ali, não sai, ó. É rígida. Depois eu vou mostrar pra vocês também como é que faz ali o encaixe, algumas poses com o Goku, mas é exatamente a mesma mãozinha. Só muda que ela é grudada aqui na franja do Goku. O Effect, que juntamente com essa mãozinha você acopla ali o Effect do soco dele. Você pode usar a mãozinha muito bem sem o Effect, olha só. Vamos ver, ficou tranquilo de botar. E aí depois a gente vem aqui no Effect, deixa eu ver, é assim. Olha só. Depois eu mostro mais um pouquinho para vocês, a gente tira umas fotos nisso. Mas para vocês já verem como é que fica, fica ali bem legal. A gente tem a opção de girar, dá para fazer bastante pose aí com isso. E tem que aparentemente prender um pouquinho melhor, né? Mas tranquilo, só ajeitar ali depois. Não fica bem fixo, mas acho que não tem muito mistério não. Depois eu mostro melhor para vocês nas fotos algumas poses com ela. E aqui, os últimos dois pares, a mãozinha toda aberta, olha só, toda aberta aqui, a mão mais retinha, como se ele fosse dar um efeito diferente de ki. Eu realmente não lembro desse tipo de mão aqui de nenhum golpe especial dele com essa mão no anime. Não tô lembrado. Agora essa aqui eu tô lembrado. Essa aqui é uma mãozinha que ele usa bastante lá no anime. Tanto para soltar poder, né? Soltar rajada de ki, quanto para, se eu não me engano, fazer um golpe lá na Kayle, quando ela entra naquele modo fúria dela. Então, galera, a nota desse Jiren aqui no quesito apresentação, pra mim ela fica, olha só, tranquilo de botar e tirar. Fica 8,5. Por que 8,5? Eu acho que a gente podia ter tido uma opção do Jiren de olhos fechados, que é uma posição que ele fica bastante no anime, eu acho que faz falta na figura. E também aquela mãozinha da meditação, também essa não era tão necessária, mas seria um adendo legal. Então, para mim, a nota dele é 8,5 no quesito apresentação. Já na questão da estrutura, galera, aqui a gente vai ter que falar um pouquinho do problema dos braços cruzados. Qual que é o problema dos braços cruzados? Antes da gente falar disso, galera, existe uma diferença entre um defeito que vem na peça e que é só na sua peça, não é um defeito da figura em geral, que você não pode dizer que é um defeito da linha de montagem dessa figura. Aqui de exemplo, esse Vegeta aqui, cabeça do God, corpo do Super Trunks e as pernas do Super Vegeta. Eu sei, é uma confusão, mas eu trouxe ele aqui para mostrar o seguinte. Repare nesse braço aqui, ele sobe e desce normalmente. Esse lado aqui do braço, quando eu subo ele, ó, ele cai. Esse é um defeito de todos os Super Trunks? Não. O pessoal apareceu na internet falando que esse é um problema do Super Trunks? Não. O que eu descobri? Que esse é um defeito que veio num lote específico da Bluefin, que é uma distribuidora dos Estados Unidos. Então, não é por exemplo, eu fazendo um review do Super Trunks, não é um problema que eu diria que é um problema do Super Trunks. Agora, o Jiren, por outro lado, ele tem um problema particular dele sim, que as pessoas estão tendo dificuldade para tirar o braço do ombro para poder acoplar os braços cruzados. Como eu fiz aqui para não ter risco de acontecer nada, olha só, ele não está nem fazendo aquele barulho de rangendo da peça, mas desse lado, se eu não me engano, ó, ainda está fazendo. Vou mostrar para vocês. Olha só como é que tá bem duro, tá uma coisa bem complicada. Isso porque eu já tirei uma vez esses braços, galera. Eu já tirei, eu tirei aqui o ombro. Ele é fácil, ele sai fácil. Uma dica aí para quem vai ter a peça: tira os braços tranquilo aqui do Jiren. Sai um pouquinho difícil, mas não precisa ter medo não, que esse Joint Ball aqui não... Porra, tá difícil de sair, hein? Tá, depois eu tiro. Na hora das fotos vocês vão ver que eu vou botar o braço cruzado. Mas enfim, a dica é: tira os braços, joga na água quente por 1,5 minutos por aí, deixa dar uma amolecida boa, e aí você depois vai lá
e tira esse braço do ombro, aí deixa esfriar para você acoplar os braços cruzados. Não tenta tirar no seco, porque tem muita gente falando que está quebrando. E aqui, esse pino aqui de dentro, ele é um pino preto. Eu vou ver se eu consigo desse outro lado aqui tirar, que ele tá mais tranquilo. Ah, saiu tranquilo, esse tá bom, ó. Esse pino preto, ele entra aqui dentro, ó. Tranquilo. Entrou aqui. Ó, show de bola. Fica certinho, você posa ele direitinho. Ó. Fica legal. O problema é que esse pino vermelhinho aqui, que entra diretamente aqui dentro desse pino preto, ele vai ficar lá dentro. Para quem viu o meu review lá do Vedito da Demonical Fit, eles usam a mesma estrutura. Se você não ficar ligado e o pino tiver com um problema de qualidade, que foi comum nesse lote do Jiren, esse pino vermelho ele vai quebrar aqui dentro do preto. E aí, infelizmente, não tem conserto. Você pode até com algum esquema de água quente e tal, retirar o pino, mas aí depois o braço não vai entrar mais. Porque esse cotovelo aqui, esse pino aqui tá ligado direto no cotovelo nessa articulação dupla. Ele passa aqui por dentro. Então, se você quebrar isso aqui, tu não consegue mais botar teu braço no Jiren. Bom, galera, voltando aqui para a questão da estrutura, falado um pouco desse probleminha aí do Jiren, da questão dos braços, a estrutura dele, de um modo geral, é perfeita. A escala dele é bacana. Apesar de no anime a gente ter algumas inconsistências de tamanhos de escala do Jiren, por exemplo, naquela cena clássica que o Goku fica na frente dele, né, os dois se encarando. Deixa eu botar eles em pezinhos e mostrar para vocês. O Goku parece ser mais alto, ou o Jiren parece ser mais baixo, e os dois ficam numa altura bem parecida. Só que se você for olhar bem, em outros momentos do anime, que o próprio Jiren encara o Vegeta, luta com o Vegeta, ele já parece ter essa altura certa em relação ao Vegeta. Então, pelo sim e pelo não, pelas inconsistências de traço, e como a gente não tem como ter acesso a nenhum guia, nenhuma ficha técnica do personagem, não saiu, pelo menos pelo que eu pesquisei, não tem. Eu não vou ousar dizer aqui que a escala do Jiren está errada. Em alguns traços, em alguns episódios, ele parece um pouco mais baixo, em outros ele parece realmente mais alto. Especialmente no episódio que ele enfrenta o Rito. E ele parece que realmente tem a proporção de altura que condiz com o que a gente vê na figura. Sobre a anatomia em si do personagem, também não tenho do que reclamar. Em alguns episódios ele parece ter a cintura um pouquinho mais gordinha, mas de um modo geral ele tá perfeito. É isso aí mesmo, a estrutura, a anatomia dele tá perfeita, face, tudo. Então por isso, apenas por essa questão dos braços, que é um problema de lote, é um problema que muita gente está tendo, a minha nota para ele em termos de estrutura é nota 8. E agora a gente falando sobre as articulações em si, aquele padrão da linha, o pescoço se mexe, vem, não sei se ele vem, ele vem um pouquinho para trás, não vem tanto, olha só, mas vem bem para frente, a cabeça gira 360, o ombro, aquela articulação padrão, tem um joint ball aqui que gira 360, sobe elevando bem ali, mais do que os 90 graus, sobe bem. Aqui, fazendo aqui a ligação das costas, uma articulação borboleta que abre bem. Você tem boas possibilidades de posear ali com ele, com essa articulação. No braço, aquela articulação padrão dupla ali do cotovelo, né, que gira dos dois lados ali, te permite mover dos dois lados, no bíceps e no antebraço. Te permite ali girar também o ombro com o bíceps. Nesse lado aqui tá meio rígido, eu não vou forçar, mas nesse aqui, olha só, gira perfeito, 360. E aqui na mão, eu não sei se outra figura teve isso, não que eu me recorde, mas geralmente a gente tem um pininho aqui da mão e que você tem que girar o pino para você conseguir mexer em outra direção. Esse aqui não, esse aqui ele já gira ali 360.
você joga ele para qualquer direção, sem precisar girar o pininho que conecta ali no punho do personagem, para você conseguir mexer ele em qualquer direção. Esse aqui você consegue livremente. Claro que o meu dedo está na frente, não está mostrando, mas você consegue ali girar. Eu achei isso bem interessante. Indo agora para a questão da articulação das pernas, padrão também, sobe bem, ali um pouquinho mais do que 90 graus, aquela giro ali da coxa com o resto ali da perna, também gira, se você forçar gira 360, mas olha a bobagem aí, ele sai, não se desespera, tranquilo, acoplou o jointball ali, tranquilo. A articulação do joelho dupla também, e nos pés não tem tanta mobilidade assim para cima e para baixo, mas dá para fazer bastante pose aí também de chute e tal. Desce um pouquinho, sobe, gira 360 e a pontinha vai até que bastante. Para cá não, para cá se forçar ela não articula não, teria que forçar mesmo para a bota descer um pouquinho aqui. E aqui na bunda é que, assim como o Hulk Infinity War, ele tem aquela bunda toda dura. Então a perna não vem aqui para trás. Você tem que inclinar para ela vir para trás. Diferente aqui já daquele sistema de cueca que a galera apelida do Goku, que a perna dele você consegue jogar mais para trás, ela inclina bem menos, né? Aqui. A do Jiren tem que inclinar para jogar para trás. Então, galera, em relação às articulações desse Jiren, eu não tenho do que reclamar. Nota 10. Tá perfeito. Esse probleminha aqui dos braços a gente jogou ali na questão da estrutura da figura. Então, em termos de articulação, nota 10, não tenho do que reclamar. Padrão perfeito aí da linha, como todas as outras figuras. Bom, galera, enquanto vocês vão ficando com aquelas clássicas fotos de fim de vídeo, a gente vai caminhando aqui para o nosso comentário final. A média desse Jiren, a nota dele final é 8.8. É uma nota bem alta, é uma figura que ele é muito bacana, como vocês viram, ele está impecável. É uma pena que teve esse erro, né, na falha de produção dele, que quando um monte de gente na internet relata o mesmo problema, e pessoas que têm o costume de comprar figura, gente, a gente não pode passar a mão na cabeça da Bandai e falar que é um problema de mão grossa, de quem não sabe mexer na peça, isso e aquilo. Não dá, galera, é erro da empresa, né? E o correto seria ela fazer mandar, né, uns braços extras pra galera e tomar alguma medida, porque é erro de linha de produção. Não pode ser, a gente não pode encarar com normalidade ter que meter uma figura na água quente, que não é o ideal para esse tipo de plástico, para eu trocar um braço e botar um braço cruzado, que não é um acessório de uma empresa alternativa, né? É um acessório que vem com a figura, que está no manual, como é que você troca. Então ele peca basicamente nisso, e na questão de não ter a face com os olhinhos fechados. Mas de maneira geral, é uma figura bem bacana, né? Ele casa ali perfeitamente com o Goku, com o Vegeta. Vocês estão vendo algumas fotos aí, a escala dele, tudo muito bem bacana. Eu gostei bastante dessa peça. Estamos no aguardo aí do Goku Instinto Superior, que vai ficar muito legal com ele. Esse Jiren, ele realmente me surpreendeu. Eu não achei que ele fosse ficar tão bacana. E a gente só fica na espera, né, das novas figuras da linha, do Ozaru, essas figuras bem diferentes que a Bandai está fazendo e está mandando bem, né? A gente tem que reconhecer que, apesar dos erros, né, como no braço, de maneira geral, ela tem entregue e evoluído a linha com boas figuras bem fiéis ao que a gente tem de personagem. Mas então, galera, a gente fica por aqui. Sábado vai ter o vídeo dos stands da Tanuki. Eu sei que prometi, tem tempo, ele já está gravado. Eu vou mudar algumas coisas, com certeza ele está no ar. Então, quem não é inscrito, se inscreve no canal, acompanha aí, coloca o sininho de notificações, que sábado vem o vídeo dos stands da Tanuki. Valeu, galera, até a próxima. Fui!